É uma honra, é um privilégio para mim poder partilhar a palavra do Senhor com vocês. E o que eu gostaria de olhar, o Sandro já disse, é uma passagem no Antigo Testamento que, na minha opinião, é a mais nítida ilustração da graça do Nosso Senhor em todo o Antigo Testamento. É a história de um rei, David, já lemos um dos seus salmos, tinha tudo, mas este rei sai à procura de um homem que não tinha nada e estende-lhe uma benevolência, uma bondade que vai além do que ele estava obrigado a fazer, por causa da promessa que tinha feito ao pai desse homem. E este homem é um homem com uma vida arruinada, com um nome difícil de pronunciar para nós, Mefibosete, mas mais do que isso, era um homem com um futuro sem qualquer esperança. E no espaço de um dia, sem ele saber, tudo na sua vida mudou. E eu acho que isso é uma ilustração bem clara daquilo que o Evangelho é para nós, do que nós somos, do que o Senhor Jesus Cristo é e do que o Evangelho faz nas nossas vidas e no nosso futuro. Por isso vamos ler, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9, são apenas 13 versículos. Depois vou-vos dar um bocadinho do contexto desta passagem e depois vamos olhar para alguns pormenores desta passagem. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, quando sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Vamos só, mais uma vez, vir ao Senhor em oração. Ó Pai, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra verdadeiramente é luz para o nosso caminho. É aquilo que, Senhor, mais necessitamos deste momento. Por isso te pedimos, Senhor, que nos concedas, Senhor, uma verdadeira fome pela tua palavra, por ouvir a tua voz. E, Senhor, que as palavras que saem dos meus lábios, que a meditação que procede dos nossos corações, sejam aceitáveis diante de ti. Pois te pedimos
pelo nome e nos merecimentos do teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ora bem, para medirmos, para entendermos o peso deste momento, é necessário conhecer um bocadinho da história que antecede o capítulo 9 de 2 Samuel. E eu acredito que alguns de vocês já sejam familiares, já tenham um conhecimento geral do que se está a passar quando chegamos ao capítulo 9, mas só para que estejamos todos no mesmo patamar, Israel, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, teve um reinado que foi marcado por guerra, por uma profunda instabilidade externa, mas também por uma profunda instabilidade interna do próprio rei. E ele pecou, e o Senhor escolheu um outro homem para se tornar rei de Israel. Um homem que não era homem na altura, era um jovem, era Davi, e Davi foi o que foi escolhido para lhe suceder. Mas o ciúme de Saul levou David a ser perseguido como um animal em exílio. David viveu, como ainda agora lemos no Salmo, viveu por anos como fugitivo, com a vida por um fio várias vezes. E antes de Davi chegar à coroa, ele passou pelo sofrimento. Eu sei que não é esse o objetivo deste sermão, mas isto também nos ensina algo acerca do nosso sofrimento como crentes. Quando sofremos como crentes, Davi também sofreu, não significa que o Senhor nos abandonou. Muitas vezes é precisamente porque o Senhor é connosco e estamos no centro da vontade do Senhor, que o sofrimento vem a nós, e o sofrimento é usado pelo Senhor para nos formar, para nos conduzir. Mas isso não é o ponto esta manhã. A era de Saul terminou em tragédia. Houve uma batalha contra os filisteus e no Monte Gilboa, o rei, vários soldados e vários filhos do rei foram mortos, entre eles o melhor amigo, o amigo mais chegado de David, Jonatas. E o que se passou após isto é que David foi reconhecido rei pelas tribos do sul, mas um dos filhos de Saul que havia sobrevivido, Ishbosheth, foi aclamado rei das tribos do norte. E houve ali uma guerra civil que durou alguns meses e foi um tempo de caos, mas eventualmente toda a nação uniu-se debaixo da liderança de David. E quando chegamos aqui ao capítulo 9, vemos o início do reinado de David, algumas das suas primeiras decisões como o rei de toda a nação unida. E isto é importante porque no antigo, no Próximo Oriente, naquela zona, quando uma nova dinastia assumia o trono, a primeira medida que essa dinastia tomava era limpar a dinastia anterior. No, Quase sempre o que acontecia era um banho de sangue. A sabedoria da época, para prevenir que a dinastia anterior tivesse qualquer tipo de forçasse a retornar ao poder, o, o que era feito era matar todos os descendentes e familiares dessa dinastia. Deixar um sobrevivente dessa dinastia seria visto como um suicídio. E isto sempre foi, não é só no Antigo Oriente, isso aconteceu até ao século XX, aconteceu na Rússia, antes da Revolução, com os bolcheviques, que mataram Nicolau II e toda a família com ele. Por isso, Mefibosete, como neto do antigo rei, como filho de Jonatas, como sobrinho de Ishbosete, deveria ter sido um alvo, mas o que nós lemos, logo aqui no início do capítulo 9, no versículo 1, é que David não pergunta se resta ainda alguém da casa de Saul para que o destrua, que seria a pergunta natural. David pergunta, resta ainda alguém, há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul
para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E numa única pergunta, vemos que a lógica do mundo, a sabedoria do mundo é virada ao contrário e a lógica da graça do Senhor, a lógica do Evangelho é estabelecida. Por isso vamos olhar para esta passagem, três pontos. Primeiro vamos olhar para Mefibosete como o objeto da graça do Senhor. Segundo, vamos olhar para David como o agente da graça. E terceiro, vamos ver o futuro do Mefibosete, o efeito da graça do Senhor. E o objetivo é recordarmos-nos a nós, se somos do Senhor, se estamos unidos a Cristo, se somos objetos da graça de Deus, recordarmos-nos a nós próprios daquilo que nós éramos, daquilo que somos e daquilo que o Senhor está a fazer e vai fazer nas nossas vidas. Por isso vamos olhar primeiro para o homem que recebe esta graça escandalosa, porque para podermos admirar a graça temos que perceber aquilo que ele era antes. Há um velho escritor russo que diz que quanto mais negro é o céu, mais brilhantes são as estrelas. E para podermos ver o brilho da graça, temos que perceber também o quão negro é o pano de fundo das trevas que nos rodeiam. Por isso, Mefibosete. Vamos reparar primeiro no nome dele. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. É um nome que carrega um peso enorme. Em hebraico, não sabemos bem o que é que o nome quer dizer, mas sabemos pelo menos que aquela parte final do seu nome, Bosete, significa vergonha. Aos ouvidos daqueles que pronunciavam o seu nome, que falavam o seu nome, o próprio nome ressoa com aquele opróbrio. E nem sempre foi assim para ele. Em 2 Crónicas, ou acho que é 2 Crónicas, ou 1 Crónicas, nós vemos que o seu nome inicialmente não era Isbosete. O seu nome, dado pelos seus pais, era Meribal. Mas por alguma razão, eu presumo, não nos é dito, mas eu presumo por causa do opróbrio, por causa da vergonha de pertencer a uma casa caída, eventualmente o seu nome foi mudado, quase como uma recordação, um insulto para ele, daquilo que ele tinha tido, mas daquilo que já não era dele por causa do pecado do seu pai, do rei Saul. Mefibosete tinha nascido para ser rei, tinha nascido num berço de ouro, príncipe, mas por causa do pecado do seu pai, ou do seu avô neste caso, vergonha entrou na sua casa, ruína entrou na sua casa, porque o seu avô havia se rebelado contra Deus e o reino foi arrancado dele. E de certa forma isto é um espelho, não é? É um espelho também daquilo que nós somos. Como Mefibosete, nós também fomos criados para ser nobreza. A humanidade, Adão e Eva, foram feitos à imagem de Deus. Adão foi colocado no jardim para reinar sobre a criação, como um vice-regente da criação. Mas tal como Saul, Adão pecou e no seu pecado ruína entrou na nossa família. A coroa foi-lhe arrancada da cabeça e tal como Mefibosete, nós pertencemos a uma casa caída. Nós somos filhos de um rei que foi destituído do seu lugar de honra. E de certa forma, nós somos príncipes destronados em exílio, errantes num mundo que já não é aquele lugar para o qual fomos criados. E uma doutrina que está presente ao considerarmos isto é aquilo que nós chamamos a representação federal. Quando Adão
pecou, ele não pecou apenas como um indivíduo, mas ele pecou como a cabeça de uma família, como representante da sua descendência. E o que sucedeu a Mefibosete por causa do seu avô, sucedeu-nos a nós por causa do nosso primeiro pai. Herdámos uma casa arruinada, antes de termos dado sequer um único passo. Mas também nos é dito, em segundo lugar, acerca de Mefibosete, algo acerca do seu corpo. A narrativa enfatiza duas vezes que Mefibosete era aleijado de ambos os pés, coxo de ambos os pés. E uns capítulos antes, nós temos a razão pela qual ele estava assim. É uma história triste, mas logo após a Batalha de Monte Gilboa, onde o seu avô e o seu pai Jonatas morreram, a notícia, o mensageiro chegou ao palácio, deu a notícia que a batalha tinha sido perdida, que Saul estava morto, que Jonatas estava morto, e o pânico apoderou-se do Palácio Real e naquele caos, a ama pegou no jovem príncipe e ao correr, na pressa de o salvar, tropeçou e caiu com a criança. E os ossos de Mefibosete ficaram quebrados. Não houve tempo para buscar médicos, nem sei até que ponto é que existiriam médicos que pudessem ajudar neste caso. Mas este jovem rapaz ficou aleijado. E de certa forma, a culpa não era sua. Não foi que ele saltou de um muro em rebeldia e caiu. Foi deixado cair. Houve uma que foi vítima de uma queda e ficou aleijado por causa dessa queda. E, de certa forma, isto também é uma representação do nosso estado. É um retrato de nós, um retrato nosso. Também nós estamos quebrados pela queda. Quando o nosso pai Adão caiu, não fomos nós que escolhemos cair, não éramos vivos, mas a lesão que foi sofrida na queda de Adão e nós cairmos com ele, não é uma lesão leve, é uma lesão grave. Nós, como Mefibosete, ficamos quebrados de ambos os pés, ficamos cochear, completamente dependente dos outros. A palavra de Deus diz-nos que para podermos entrar na presença do Senhor temos que andar retos, temos que ser justos, sem pecado. Mas por causa da queda original nós não o conseguimos fazer. E mais uma vez, isto é uma doutrina que na Escritura, não só aqui, mas através de toda a Escritura, que é a nossa incapacidade. A nossa incapacidade de andarmos retos. Muitos imaginam que a salvação é o Senhor providenciar um caminho, a tirar a corda e nós agora temos que agarrar a corda e trepar por ela acima. É o Senhor a tirar-nos uma boia de salvação e agora temos que nadar até à boia de salvação. Não sei se é português, mas em Inglaterra existe aquele ditado, aquele idioma que diz que Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo. Mas a realidade é que, neste caso, Mefibosete não se podia ajudar a si mesmo e nós não nos podemos ajudar a nós próprios. O próprio Senhor Jesus diz isso em João 6, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas há aqui mais um detalhe, antes de passarmos para David, que é importante reconhecermos. Não só ele tem um passado, não só ele tem uma natureza, tem uma questão de saúde que o afeta, mas nós também lemos no versículo 4 que ele estava num lugar distante de David. Lemos ali que quando Ziba diz ao rei que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O próprio termo Lodebar estava fora dos confins de Israel, certamente fora de Jerusalém, o lugar onde
o rei estava, o lugar onde, neste caso ainda não era o templo, mas o lugar onde a presença do Senhor habitava, um lugar distante. Mefibosete habitava longe, num sítio. Lodebar quer dizer lugar sem pasto ou lugar sem palavra. Mefibosete habitava neste sítio, um lugar de fome, sem verde pasto para a alma, do outro lado do Jordão, separado de Jerusalém e da presença do rei. E para todos nós que estamos fora de Cristo, ou para a raça humana fora de Cristo, esse também é o endereço de cada um. É o lugar onde espiritualmente poderíamos chamar de Lodebar, um lugar sem pasto, um lugar sem palavra. O mundo oferece-nos muitas coisas, mas não nos pode dar aquilo que realmente importa, que é o pão da vida. Pode ter-se êxito neste mundo, contudo, a alma definha. E durante anos Mefibosete morou naquele lugar. Presumo que à sombra do medo, cada batida à porta, cada nuvem de poeira no horizonte, uh, provavelmente causava-lhe bastante transtorno e medo, porque na cabeça de Mefibosete, mais uma vez, ele é o último descendente de uma casa real, de uma dinastia que odiava a David, que havia tentado matar David, e se David fosse agir de acordo com a sabedoria daquele tempo, Mefibosete sabia que ele estava debaixo da condenação. E aliás, nós vemos isso na própria interação, quando Mefibosete é trazido à presença de David, esse medo esmaga-o. Ele reconhece que não tem qualquer direito para estar na presença de David, e quando David lhe mostra graça e misericórdia, quando David estende benevolência para ele, como é que ele se auto-identifica? Ele diz, quem é o teu servo? Versículo 8, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? É, nós, na nossa cultura, amamos cães, são animais de estimação, mas na cultura do Médio Oriente, e até hoje, um cão não é. Não, muçulmanos, por exemplo, não acham os cães necessariamente agradáveis. No Médio Oriente, um cão é um ser imundo que, que não é considerado um animal de estimação. É repugnante, é um animal inútil. E David chama-se não só um cão, na presença de David, mas um cão morto. E por mais duro que seja ouvi-lo, e se calhar alguns de nós querem chegar à beira de Mefibosete e dizer: Oh, não sejas tão duro contigo próprio. Essa é a estimativa de cada um de nós. Essa é a estimativa que cada um de nós deve ter do nosso estado, à parte dos méritos de Cristo. Quanto mais, e mesmo como crentes, nós temos que nos ver como realmente somos em nós próprios, sem a graça de Cristo. Nós não somos servos úteis, nós não somos dignos de nada. O velho pregador, o Charles Spurgeon, ele disse que quanto mais graça temos, menos pensaremos, ou mais baixo pensaremos de nós mesmos. Os velhos puritanos costumavam dizer que a graça do Senhor é como a chuva que chove no monte. A graça do Senhor é como a chuva. Se chover no monte elevado, a graça do Senhor não permanece. A graça do Senhor flui monte abaixo. Mas se nós formos rebaixados na presença do Senhor, a graça do Senhor acumula-se nos lugares baixos. E é isso que nós temos que reconhecer, que temos que nos humilhar diante da presença do Senhor, para que a sua graça possa realmente funcionar nas nossas vidas. Este era Mefibosete. Mas então, o objeto da graça.
Mas então, o que diríamos do amigo de Mefibosete, do agente da graça? Se a história se terminasse aqui, não seria uma tragédia, mas vemos que há alguém que estende graça para com ele, e esse é o rei. E notemos quem dá o primeiro passo. Mefibosete, naquele dia de manhã, acordou e pensava que era um dia como qualquer outro. Acordou pobre, acordou com uma vida arruinada, mas nesse mesmo dia também havia algo a acontecer que ele não sabia, mas que quando esse dia chegasse ao fim, toda a sua vida teria mudado. E quem deu o primeiro passo não foi Mefibosete, quem deu o primeiro passo foi o rei. Mefibosete enviou os seus soldados. Eu gostava de imaginar o que é que, como é que, como é que Mefibosete reagiu ao ver os soldados chegar. Mas o movimento da graça começa sempre no coração de quem tem poder para dispensar essa graça, no coração do rei, no coração de Deus e nunca no coração do pecador. O apóstolo Paulo diz que não há quem busque Deus, não há quem o entenda. E se Davi não tivesse buscado Mefibosete, ele teria morrido em Lodebar. Se Deus não nos tivesse buscado a nós primeiro, irmãos, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. É Deus quem faz. É Deus quem opera a obra de salvação, do início ao fim. É Deus quem opera a graça do início ao fim. A salvação, conforme diz Jonas, pertence ao Senhor. É Deus quem age e age sozinho. O versículo 5 diz-nos que Davi mandou e o tomou, a força desse verbo. Não foi um convite. Olha, se quiseres vir, o rei queria te ver. Foi uma ordem, um decreto real. Ele teve de ser trazido. Não só porque ele era coxo de ambos os pés, mas porque se ele não fosse coxo de ambos os pés, ele provavelmente teria fugido a correr ao ver os soldados do rei. E de certa forma, connosco é a mesma coisa. Não basta apenas um convite. Deus tem que nos trazer, tem que nos compelir pelo seu Espírito Santo. Porque nós estamos escondidos, nós queremos esconder-nos no nosso pecado, nós não queremos a luz a brilhar na nossa escuridão, seja por medo de Deus, por ódio de Deus, mas quando o Senhor quer demonstrar graça, Ele compele-nos pelo seu Espírito, Ele envia o seu Espírito para nos buscar, Ele vence o nosso medo, Ele arrasta-nos até à sua presença. Uma doutrina que nós chamaríamos a doutrina da graça eficaz, da vocação eficaz. O próprio Senhor Jesus o disse: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Meu amado irmão, eu sei que às vezes estas doutrinas são difíceis de aceitar porque roubam-nos de qualquer mérito, de qualquer ponto de nos orgulharmos de nós próprios. Mas é a realidade. Foi o Senhor quem nos chamou primeiro, foi o Senhor quem nos arrastou para a sua presença. E graças a Deus por isso. Mas se calhar a pergunta mais agora sou eu que me está a falhar o português em relação ao inglês, mas a pergunta que mais nos pressiona ao chegarmos a um texto como este é o porquê. Porquê? Porquê é que David fez isto? Porquê é que ele havia realmente de mostrar graça e favor a um cão morto, ao neto do seu inimigo, ao sobrinho daquele que nos últimos meses havia lutado contra ele? Será que Mefibosete tem algo para trazer
algo para oferecer a este rei, jovem rei que inicia agora o seu reinado? Não. Mefibosete não tinha nada. Mefibosete não podia pegar numa espada e ser general do exército de David. Mefibosete não tinha nada para ser útil à administração do reino. Ele era um inválido. Ele estava desvalido. Mas o próprio David diz o porquê. No versículo 7 ele diz que usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas. Eu não vou me alongar muito aqui, mas no início da história de David em Samuel, depois de Samuel ter ungido David para ser rei, quando Saul começou a sofrer de grande ciúme do, da fama de David, foi Jonatas, o filho de Saul, e o pai de Mefibosete, que salvou a vida, de certa forma, humanamente falando, de David. E eles amavam-se. Eles eram melhores amigos, como nós diríamos hoje. E houve ali uma situação em que eles realizaram uma aliança um com o outro, em que Jonatas pediu a David que não retirasse a sua bondade da sua casa, da casa de Jonatas. Por isso David é fiel a Mefibosete. David mostra bondade a Mefibosete por causa de Jonatas. Quando David olha para Mefibosete, prostrado no chão, conforme lemos aqui, ele não está a ver o rosto de Saul, o seu inimigo. Ele está a ver o rosto de Jonatas. É algo bastante interessante, não é? Que às vezes dizem-me que os meus filhos têm a minha cara. E quando veem os meus filhos, veem a minha cara. Ou dizemos isto uns aos outros. E de certa forma, eu acredito que quando David olhou para Mefibosete, inválido como ele era, inútil como ele era, um cão morto como ele realmente era, ele via nele os traços de David, de Jonatas, o seu amigo. E por amor a Jonatas, ele amou a Mefibosete. E isso é o Evangelho, não é? Deus não nos salva por nossa causa. Ele não nos salva porque somos amáveis ou porque podemos fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Deus não nos salva porque tenhamos algum potencial. Ele salva-nos por amor de Jesus, do seu Filho. Quando Deus olha para nós, se estamos em Cristo, Deus não vê mais ao nosso pai Adão, embora sejamos ainda filhos de Adão, na carne, ele vê a Cristo, porque estamos unidos com Cristo. E Deus ama-nos porque Ele ama a Cristo. Porque muito antes de nós existirmos, o Pai e o Filho entraram numa aliança, aquilo que nós chamamos o pacto da redenção, a aliança da redenção, em que o Filho e o Pai e o Espírito realizaram um pacto para salvar um povo, para redimir um povo. O Pai dar um povo ao seu Filho, o Filho vir e dar a sua vida como expiação por esse povo. Nós, quando chegamos a Deus, chegamos de mãos vazias. Mas Deus, quando olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. Se nós estamos em Cristo, Ele vê o sangue da aliança, Ele vê o rosto de Cristo, Ele vê a justiça, a retidão de Cristo em nosso lugar. E Ele diz-nos a nós: eu usarei de bondade para contigo, não porque o mereces, mas por amor ao meu filho, por causa de Cristo. David chama à bondade à benevolência que ele demonstrou a Mefibosete, chama-lhe a bondade de Deus.
Porque a bondade, a benevolência que David estava a demonstrar a Mefibosete vai além daquilo que é humanamente uh, possível. Amar os inimigos não é natural. Amar os inimigos é algo que é divino, é de Deus. E isso foi o que David fez. E David chamou a Mefibosete pelo nome, e Deus chama-nos a nós pelo nome, e David tirou qualquer temor logo desde o início, a dizer a Mefibosete, não temas, e é isso que o Senhor nos diz a nós, não temas. A lei diz-nos, teme. A lei diz, tem temor diante tem medo, tem pavor, porque o juízo é iminente e tu és um pecador. Mas Cristo diz-nos, não temas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz Jesus, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. David fala paz a uma consciência atribulada e Cristo fala-nos paz a nós, se viermos a ele com fé. Portanto, vimos a miséria do homem, vimos a misericórdia do rei, e o terceiro ponto que eu gostaria que considerássemos brevemente, porque eu sei que já estou a estender-me bastante, qual é o futuro de Mefibosete? E nós vemos três dádivas que também, de certa forma, espelham para nós aquilo que a graça divina na nossa salvação nos dá. Primeiro vemos que Mefibosete recebe restauração. A restituição de tudo que havia sido perdido. Versículo 7 diz que David restitui as terras de Saul, o avô de Mefibosete. E para nós é a mesma coisa, na graça de Deus. O Evangelho, o Adão, quando caiu, nós perdemos uma herança, perdemos o paraíso, perdemos a presença do Senhor, mas em Cristo, o segundo Adão, essa herança é-nos restaurada e até ampliada. Nós recebemos, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Mefibosete não teve que comprar a terra, não teve que a conquistar, foi uma dádiva da graça de David. E da mesma forma nós não conquistamos, não temos que a comprar, é uma dádiva do Senhor. Não só isso, mas muito interessantemente David dá-lhe servos para trabalhar a terra. Porquê? Porque Mefibosete não conseguia trabalhar a terra. Ele não podia empurrar um arado, ele não podia colher os frutos da terra. Mas o rei provê para aqueles que ama. E a mesma coisa é verdade para nós. Nós somos fracos demais para operar as obras de Deus. Por isso Cristo faz a obra em nós. Ele lavra o solo, ele semeia a semente, ele ceifa a colheita. E ele convida-nos a descansar nele. Não só isso, restauração. E já agora, a promessa que David fez a Jonatas, na minha opinião, já teria sido cumprida ao dar-lhe as terras. Mas David vai e dá mais, e dá mais, e dá mais. É uma graça sobre graça. A segunda dádiva, que é maior que a primeira, é que David dá-lhe a terra, dá-lhe os servos, dá-lhe o rendimento dessa terra, mas ele depois diz, mas tu, Mefibosete, tu vais sentar à minha mesa e vais comer do meu pão e vais ser como um dos meus filhos. Adota-o. E para mim isto é graça em cima de graça. Há um velho hino do Isaac Watts que Jesus shall reign wherever the sun. Jesus reinará onde quer que o sol brilhe. E há um verso neste hino que diz que em Cristo todas as tribos de Adão desfrutam de mais bênçãos do que o primeiro, do que o seu pai perdeu. Nós em Cristo, não é simplesmente que agora em Cristo aquilo que Adão tinha foi
estabelecido, restituído, nós gozamos ainda mais. Nós gozamos da adoção. A justificação livra-nos da culpa, a restauração devolve-nos aquilo que perdemos, mas a adoção faz-nos filhos de Deus em Cristo. A, a, a graça de Deus transforma-nos de inimigos, não simplesmente em amigos, mas em filhos. Eu, eu gosto de tentar imaginar como é que teria sido para Mefibosete viver naquele lugar durante aqueles anos todos. Sentar-se à mesa do rei. Porque ele não pertencia àquela mesa, meus irmãos. E de cada vez que ele se sentava lá, não tenho a menor dúvida que os filhos do rei, Absalão, Amon, talvez até alguns dos grandes amigos daquele círculo de amigos do rei, como Joabe, o grande general, eles olhavam para aquele homem, para Mefibosete, e olhavam com desdém. Mas quando ele se sentava àquela mesa, ele estava lá não porque ele tinha merecido, mas porque o rei o tinha convidado. Ele senta-se e alguém disse, quando põe a toalha da mesa sobre o seu colo, os seus pés aleijados ficam cobertos. Debaixo da mesa ele continua aleijado, mas por cima ele é aceito. Ele come do mesmo alimento que David e é tratado com a mesma honra que um dos seus filhos. E é isso que a justiça, a retidão de Cristo faz conosco. É a imputação da sua vida perfeita. É quase como se fosse a toalha a cobrir os nossos pés diante de Deus. A justiça de Cristo, a retidão de Cristo é-nos creditada a nós. E quando Deus olha para a mesa, Ele não vê os nossos defeitos, Ele vê a justiça de Cristo, a justiça do seu Filho. E trata-nos não como visitantes, mas como filhos. E, meus irmãos, acho que um ponto de aplicação, eu tenho que terminar, mas acho que um ponto de aplicação disto é recordarmos daquilo que a Igreja é. A Igreja é um ajuntamento, é uma congregação de Mefibosetes. Cada um de nós, na Igreja de Cristo, somos Mefibosetes. O pastor Sandro, o pastor Jason, eu que vos prego, não somos mais do que Mefibosetes. Nenhum de nós pertence, nesse sentido, por mérito próprio, à Igreja. Todos nós somos convidados pela graça. Por isso, também não há lugar para olharmos com orgulho ou com desdém para o nosso irmão ou irmã por causa da sua invalidez, por causa das cicatrizes do pecado na sua vida. Porque nós não pertencemos à mesa por mérito próprio, mas fomos lavados e revestidos pela justiça de Cristo, como Mefibosete. E mais além do que isso, David agora faz uma promessa a Mefibosete, que ele sempre se sentaria à mesa. Sempre. Não iria acontecer um momento em que Mefibosete lhe fosse retirado o privilégio de se sentar à mesa. E nós é a mesma coisa. Nós somos trazidos à mesa pela graça. Mas também o Rei nos diz: vais-te sentar a esta mesa sempre. Não obstante o seres coxo de ambos os pés, não obstante os teus tropeços diários, as lutas que tens, o Senhor te diz sempre: oh, graça do Senhor para conosco. Eu gosto de como o capítulo termina. Diz que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E quase como para não nos esquecermos, diz-nos, e ele era coxo de ambos os pés. Ele chegou coxo, ele ficou coxo, ele é mantido à mesa pela mesma razão que foi trazido à mesa, por amor de Jónatas.
porque o Senhor persevera com aqueles que ama. E a nossa segurança não depende do nosso desempenho, mas do pacto que Deus fez com o Filho. Enquanto o Pai amar o Filho, Ele ama todos aqueles que estão em Cristo. Enquanto a aliança que o Pai fez com o Filho subsistir, o nosso lugar está seguro. E, meus irmãos, eu acho que a única aplicação a fazer disto é gravar isto bem fundo nos nossos corações. Esta ideia há, há uma ideia que às vezes se torna normal nas nossas vidas, de já somos crentes há 20, 30, 40, 50 anos, que deixámos de ser Mefibosete, passámos a merecer o nosso lugar. Isso é uma mentira diabólica. Nós somos sempre Mefibosete. Até na glória seremos Mefibosetes pela graça do Senhor. Mas não olhamos uns para os outros com desdém. Amemos-nos uns aos outros, reconheçamos que se calhar que onde eu sou coxo, outros não são, mas são coxos noutras áreas. E se calhar de um ponto de vista mais pessoal, meus queridos irmãos, eu tive uma conversa com um querido irmão que não está no ministério, teve, teve um burnout, uma crise depressiva bastante grave há uns anos atrás. E ele está melhor e estávamos a falar, e ele dizia que se sentia muito, muito mal consigo próprio porque não podia fazer nada. Sentia-se insuficiente e indigno. E eu não conheço nenhum de vocês, mas às vezes sentimos-nos assim, insuficientes, indignos, e, e embora nós sejamos insuficientes e indignos, às vezes esse sentimento causa em nós uma depressão e um sentirmos-nos mal e um sentirmos que não estamos na graça e no amor de Deus. Ficamos endurecidos, frios. Não deixes que isso aconteça contigo. Se dizes no teu coração que oh, Deus cansou-se de mim, é certo que hoje é o dia em que o Senhor me manda de volta para Lodebar. Presta atenção no que, o que este texto nos diz acerca da graça de Deus. Tu nunca foste aceito por causa daquilo que podias trazer. Como Mefibosete, tu não foste aceito por causa daquilo que podias trazer ou fazer. Tu foste aceito que eras um cão morto. E, no entanto, o Senhor te amou. Não deixes que o diabo te roube essa segurança. E não percas o assombro e o deslumbre pela graça do Senhor. Há um perigo que todos nós temos e que se calhar Mefibosete também sofreu às vezes. Todos os dias a sentar-se à mesa do rei. Há um perigo do pão se tornar comum. E isso acontece-nos de tempo em tempo. Não deixes que isso te aconteça. Nunca te habitues à graça do Senhor. Medita nela, no rei que desceu do trono do céu, que atravessou o Jordão, que veio a Lodebar para te trazer para a sua mesa, naquele que levou na cruz do Calvário a tua vergonha, o teu bocete, para que tu agora pudesses sentar à sua mesa. Porque aquilo que Cristo fez é digno do nosso louvor. E se te gloriares em algo, e é isso que vamos cantar agora, e se te gloriares em algo, gloria-te na cruz de Cristo. Essa é a única coisa que nos devemos gloriar. Que o Senhor vos abençoe, o Senhor seja convosco e com a vossa família. Amém.